Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino 143. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 91. 91. Santo é o Senhor.
Deus. Vamos cantar o hino 157. Santo Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora, após cantar esses 3 louvores, onde já percebemos que a comunhão do céu já nos alcançou, estamos agora com o nosso coração preparado para buscar a face de Deus em oração, apresentar a Ele as nossas súplicas, os nossos lamentos, as nossas causas, pedir a Ele uma providência na nossa vida, pedir que Ele tome nas mãos dEle aquele nosso problema que para nós é tão difícil resolver e que, por sua grande misericórdia, mais uma vez, Ele possa nos ajudar, nos auxiliar. Aleluia. Deus dará graça de apresentar esses pedidos que chegaram através da live, todo o decorrer deste santo culto, e também pedir ao Senhor que nos mande do céu mais uma vez essa tarde um passo da sua santa, bendita e poderosa palavra. Unidos em comunhão, buscamos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus e glorioso Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez essa tarde para primeiramente Te agradecer, Senhor, por essa tão boa oportunidade, por essa possibilidade, Senhor, que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos nesse momento conversando contigo. Graça Te damos pela obra de amor, aleluia, pela obra de conversão, Senhor, que tem feito a cada um de nós, que por mais que nós não sejamos dignos, Senhor, o Senhor teve, por sua grande misericórdia, paciência conosco, superabundou em Ti o amor, e o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de poder procurar Te servir, de poder procurar fazer a Tua vontade. Graça Te damos, Senhor, por todo o bem, por toda a maravilha das Tuas mãos alcançadas. E Te pedimos também perdão, Senhor, porque nós bem sabemos o quanto nós erramos a cada momento diante da Tua presença. Clamamos mais uma vez, Senhor, a Ti essa tarde, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua paciência para cada um de nós também. Queremos agora, Senhor, apresentar nas Tuas mãos todos esses pedidos de oração, Senhor, que chegaram através do chat da live. São tantos os pedidos, Senhor, são tantas as necessidades. Aleluia. O inimigo tem furiosamente, Senhor, investido contra o Teu povo na terra. Tem, assim, Senhor, procurado tirar a paz, procurado tirar a comunhão, procurado trazer o desespero. Mas nós vamos Te pedir, Senhor, toma todas essas causas nas Tuas mãos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os enfermos, Senhor. Ainda estamos nessa época tão difícil de pandemia, mas nós vamos Te pedir mais uma vez, Senhor, toma nas Tuas mãos os enfermos, aqueles que foram acometidos da pandemia, Senhor, por esse vírus tão, Senhor, tão perigoso, que traz tanta tristeza, que está permitindo, Senhor, que tantas pessoas morram, Senhor, e tem trazido tanto choro para os lares. Senhor amado, tem misericórdia. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os enlutados, Senhor, aqueles que perderam seu ente querido. Pai amado, aleluia, conforta o coração, dá força para passar por esse momento tão difícil também. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o papai e a mamãe que chora por um filho rebelde, por uma filha rebelde. Ah, Senhor, tem misericórdia, conserta as coisas na vida desse pessoal que é tão jovem, não tem cabeça ainda, Senhor, e acha que tem razão, Senhor. Tem misericórdia, dá guia, dá luz para os papais e para as mamães, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia de nós, pelo amor do Teu nome. Apresentamos nas Tuas mãos, Senhor, todo o decorrer deste santo culto, o qual nós pedimos a Tua guia, a Tua luz, a Tua direção, Senhor, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Pai amado, aleluia, Te pedimos ainda
Manda para nós, Senhor, mais uma vez essa tarde um passo da Tua palavra e fala com a nossa necessidade também. Senhor amado, toma nas Tuas mãos, Senhor, a irmã Luciana, Senhor, minha esposa, por quanto passou por essa parte tão delicada, Senhor, de cólica renal, está sofrendo muito. Aleluia, nós temos deixado ela em casa tão entristecida. Senhor, eis a Tua igreja diante da Tua presença, vai ao encontro dela agora. Aleluia, se for a Tua vontade, coloque em liberdade também. Pai Santo e Justo, tudo nós te pedimos, tudo entregamos nas Tuas mãos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, nossos cultos na Vila Carrão são sábados às 19h30 e também às quartas-feiras às 19h30, os cultos presenciais. E os cultos online, como a maioria da Irmandade já sabe, às 14 horas, tanto no sábado quanto na quarta-feira. Convidamos os irmãos a congregarem conosco nos cultos presenciais. Estamos na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, na Vila Carrão. E também para que possam divulgar cada vez mais os cultos online, enviando o link para os seus conhecidos, para que o senhor possa também entrar nos lares através dos cultos online. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino 342. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Também os irmãos não esqueçam das nossas necessidades da parte material da obra de Deus. O Bruno vai colocar na tela agora, enquanto o Senhor nos traz a comunhão, nos mostra a palavra, vai trazer na tela os dados bancários para que os irmãos possam anotar e, de acordo com o que o Senhor colocar no vosso coração, possam também ofertar para que tenhamos condição de arcar com as necessidades materiais da obra também. Glória a Deus, aguardemos que o Senhor possa nos mostrar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Senhor. Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem nos trazido à frente a palavra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 7 também. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Santo Deus. O título diz: A bondade de Deus. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, darás bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós transformamos as coisas de Deus como se fosse algo complicado, e nós é quem criamos as complicações. E a maioria das dificuldades, dos empecilhos, são criados por nós mesmos. Eu costumo sempre falar, a Irmandade da Nossa Comum, as coisas de Deus são simples, são serenas, são de fácil compreensão. E nós é que temos muita dificuldade em interpretá-las. Elas são tão simples que nós criamos dificuldades em interpretá-las. A leitura de hoje fala acerca da bondade de Deus. Quem de nós já não
provou da bondade de Deus, do seu amor, do seu perdão? Quem de nós, em momentos de muita tristeza, que achávamos que estava tudo acabado, que não tinha mais nenhuma solução, não teve já o privilégio de conseguir ser amparado pelo Senhor, ajudado por Ele? O Senhor já nos livrou de coisas que nós não imaginávamos que poderíamos passar. Glória ao Senhor. E quando nós percebemos, nós passamos. Como foi que nós passamos? Depois nós refletimos um pouco, falar, só o Senhor mesmo que poderia ter passado comigo. Só o Senhor mesmo para ter me dado força. Uns falam, eu tive força, eu tirei força da onde não tinha. Eu não sei da onde eu tirei tanta força, eu não sei da onde, como. Depois, se ela parar para pensar melhor, de fato não tinha força. De fato não tinha a condição. O Senhor foi a condição. O Senhor deu força e passou. E nós esquecemos, irmãos, nós esquecemos com muita facilidade do quanto o Senhor é bondoso para conosco. Estamos falando da bondade de Deus. Do quanto Ele nos auxilia, do quanto Ele cuida de nós. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Aleluia. Como está escrito, irmão. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Glória a Deus. Se porventura alguma coisa ainda não tem sido da forma que você esperava, aleluia, e não tenham saído as coisas da maneira que você planejava, não deixa a tua fé esfriar, não deixa, aleluia, tudo aquilo que o Senhor te prometeu ser jogado por você jogado por água abaixo, desmerecer a si mesmo de receber uma grande movimentação por parte de Deus, desmerecer a você mesmo de merecer uma providência divina. Santo Deus, aleluia, e jogar por terra tudo aquilo que o Senhor tem te falado, tudo aquilo que o Senhor tem te prometido, esquecer o quanto o Senhor já foi bom para você, esquecer de todas as obras e as maravilhas que das mãos do Senhor você alcançou um dia, e deixar essa tristeza te tomar, deixar essa falta, aleluia, de fé te tomar, deixar essa angústia te tomar, aleluia. Você bate, você persiste, você ora, você busca, aleluia, mas não está acontecendo, não tá vindo a minha vitória, e você ora, e pede, e você não vê, aleluia, isso vai te causando, aleluia, um enfraquecimento espiritual, isso vai te causando um sentimento muito grande, aleluia, de você estar sendo desamparado pelo Senhor, aleluia, e vai te trazendo tristeza, e vai te fazendo vir a menos na presença de Deus. E o inimigo, que é conhecedor de tudo, ele vê também tudo o que você está passando, ele sabe quais são os seus pontos frágeis, seus pontos fracos. Ele começa a lançar com as suas setas malignas. Não vai dar certo. Começa a falar para você está perdendo seu tempo. E vai chegando uma seta maligna hoje, pegando você num momento de fraqueza, uma seta maligna amanhã, e aquilo vai minando cada vez mais a tua força.
Aleluia. Até o ponto que você se encontra num verdadeiro desespero, numa desilusão muito grande. Começa a murmurar, começa a contender e começa, aleluia, até errar nas suas palavras, falando para alguém que o Senhor te abandonou, falando para alguém que o Senhor não está mais na tua vida. Começa a entrar num verdadeiro abismo espiritual. Santo é o Senhor. Aleluia. E hoje essa palavra que fala acerca da bondade de Deus. O Senhor quer mais uma vez demonstrar para você o tamanho da bondade dEle. Quer mais uma vez demonstrar para você o tamanho da paciência que Ele tem tido contigo. Aleluia. Que é bem verdade que o Senhor possa não estar fazendo as coisas da maneira que você queria, muito menos na hora que você queria, mas Ele não é o nosso empregado. O Senhor não é o nosso empregado. E melhor do que o que nós achamos, melhor do que o que nós temos como o que seria bom para nós, é conhecedor o Senhor. E é difícil esperar. É difícil esperar. É difícil se conformar quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos. E nos traz até uma certa frustração. E você no momento de ira, porque a ira ela atrapalha bastante, né? O nosso raciocínio. A ira atrapalha que nós consigamos tomar decisões de maneira correta. A ira atrapalha que nós consigamos pensar de maneira correta. A ira, a revolta, o nervosismo. Por isso que é muito importante, quando se está nervoso com alguma situação, procurar refrear um pouco aquilo que nós falamos, procurar respirar fundo, como dizem por aí, respirar fundo, contar até 10. Ali, esperar o nervosismo passar, antes de falar alguma coisa que possa magoar alguém. Respirar fundo, contar até 10. Se for o caso, se for possível, se tiver que tomar alguma decisão, não tomar nenhuma decisão com ira no coração. Não tomar nenhuma decisão nervosa, porque a tendência ao erro será muito maior. A possibilidade de você fazer alguma coisa que você se arrependa na hora da ira e na hora do nervoso é muito grande. E depois para consertar alguma coisa é mais difícil. É mais difícil consertar um estrago que você faz numa decisão tomada no impulso. É mais difícil consertar, aleluia, aquilo que você quebra do que você não quebrar, não decidir no impulso. Buscar dentro de si um pouco de força para murmurar menos, buscar dentro de si um pouco de força, aleluia, para não andar falando o que não deve e nem tomando decisão na hora do teu nervosismo. Porque certamente, quando passa-se algum tempo, o nervosismo vai embora, você consegue raciocinar melhor, consegue pensar melhor, aleluia, e consegue tomar a decisão certa que tiver que tomar. Se está faltando para você uma guia, como foi pedido na oração, Deus sempre dá a graça de nós pedirmos. Está faltando para você uma direção do que você deva fazer. Hoje, nessa tarde, o Senhor quer te dizer, respira fundo, aleluia. Deixa o nervoso passar, que o Senhor vai te fazer saber a decisão a ser tomada. Deixe ser guiado, aleluia, pelo o movimentar do Espírito Santo dentro do teu coração. Deixe ser guiado por aquela linha de comunicação que você tem com o Senhor, que ela é muito íntima, ela é individual de cada um. Cada um Deus faz de um jeito, se comunica de uma forma.
Uns sentem no ouvido, mas é o Senhor. Outros sentem um pulsar do coração, um sentimento. É íntimo, é individual de cada um. Mas é certo que o Senhor sempre fala contigo. Na hora da tua dúvida, na hora da tua aflição, na hora que você busca o Senhor com a certeza de que Ele vai te fazer saber, que Ele vai te guiar, Ele vai te guiar. Agora, não deixa o inimigo fazer essa ruaça no teu coração. Não deixa o inimigo fazer essa guerra na tua mente. Olha, dá mais vazão para aquilo que é do Senhor. Dá mais vazão para aquilo, aleluia, que vem da parte daquele que cuida, que rege a tua vida. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, de coração aberto. Que esse sentimento, aleluia, de ira, porque alguma coisa não deu certo da maneira que você queria que desse, seja hoje corrigido, que haja em ti humildade suficiente para você acatar o que o Senhor está querendo de você hoje, trazendo para nós um título acerca da bondade de Deus, do amor de Deus, do quanto o Senhor cuida de nós, porque como está escrito, glória ao Senhor, e qual dentre vós que o homem pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe dará uma serpente. Nós que somos homens, seres humanos falhos, se os nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós vamos querer dar o melhor para ele, fazer o melhor para ele, por mais que nós humanos sejamos errantes, e o nosso egoísmo muitas vezes seja grande, aleluia, para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos, nós queremos sempre o melhor, fazer o melhor, dar o melhor. E é dessa forma que o Senhor quer que você entenda mais uma vez. Se nós, errantes da maneira que somos, queremos o melhor para os nossos filhos, o Senhor, o nosso Pai, o nosso formador, aleluia, Ele quer o melhor para nós. Ele vai fazer o melhor para nós. Aleluia. Bata, ore, peça, aleluia. Mas não deixa o inimigo te enganar mais uma vez. Não deixa ele fazer essa arruaça na tua mente. Aleluia. Não deixa ele fazer com que tudo aquilo que o Senhor te promete, tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer para você, que ia cuidar para você, não deixa ele dizer para você que a palavra não foi contigo. Não deixa esse sentimento que o inimigo soprou no teu ouvido, aleluia, dizendo, você não merece uma providência da parte de Deus. Foi para o teu irmão essa palavra, foi para a tua irmã, mas não foi para você. Porque para você não tem acontecido nada. Acontece na vida daquele, ele glorifica a Deus. Acontece na vida daquela, ela glorifica a Deus. E você está aí, abandonada, abandonada, desprezado. O Senhor não gosta de você. O teu Deus, Ele te abandonou. Ele ficou triste com você e te deixou sozinho. Santo Deus, hoje o Senhor mais uma vez essa tarde quer cortar o laço do adversário na vida de alguém. Bendito seja o Senhor não te abandonou. O Senhor não te deixou sozinho, não te deixou sozinha. O Senhor não vai te desprezar, não te desprezou, nunca te desprezará. Aguarda no tempo do Senhor o cumprimento das palavras que Ele te prometeu na tua vida. Aguarda no tempo do Senhor, aleluia, espanta o inimigo da tua vida, aleluia, dá vazão àquilo que o Senhor te prometeu, aquilo onde o Senhor prometeu cuidar de você, onde o Senhor prometeu cuidar dos seus, onde o Senhor prometeu, aleluia, pegar nas mãos dEle o teu problema, a tua situação, que para você, lógico, é óbvio, é natural, é ser humano, é falho.
a tua situação, você pensa assim, minha situação não tem jeito, comigo as coisas são tudo mais difíceis, comigo as coisas não acontecem, eu vejo acontecer na vida desse, daquele, mas comigo não acontece nada, eu só ouço a palavra, Deus fala, mas não acontece. Tem culto todos os dias, culto online, 2 vezes por dia. Eu ouço, mas comigo não acontece. Eu já estou até cansado, não está valendo de nada. E o inimigo vai colocando na tua mente. Não está valendo de nada, está perdendo teu tempo. Santo Deus. E vai colocando só coisa ruim, e vai te empilhando um monte de coisas ruins em cima de você. Um monte de pensamento negativo. E isso vai te enfraquecendo. Isso vai te trazendo a menos na presença de Deus. Mas olha só, presta bem atenção. O Senhor, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, está te pedindo mais uma vez essa tarde. Creia nas promessas que o Senhor te fez. Quando o Senhor fala contigo, aleluia, Ele ferve ao teu coração. E você consegue sentir uma virtude, uma confiança, uma certeza, mas é imediata. É ali, na hora que o Senhor está falando contigo, você vai sentindo esse fortalecimento. Você vai sentindo rejuvenescer em você o sentimento, renovando as suas forças. Glória a Deus, que é o que o Senhor está fazendo com você essa tarde. Mas se você deixar uma sombra de dúvida, será que é mais uma palavra jogada ao vento? Se você deixar uma sombra de dúvida, será que é mais uma palavra para cumprir na vida daqueles que eu conheço, mas na minha mesmo não acontece? É essa dúvida, é essa brecha que o adversário quer entrar e quer fazer festa na tua mente. E quer trazer para você um sentimento de que nada vale a pena mais, que nada vai acontecer, que é só tristeza, que é só desilusão, que não dá certo. Irmão, irmã, por mais simples que seja a palavra de Deus, nessa tarde, ela está mais uma vez te dizendo: você é o meu filho, você é a minha filha, aleluia, eu não vou deixar, aleluia, de te socorrer, eu não vou deixar, aleluia, de cuidar daquilo que está te trazendo tristeza. É o Senhor que está mandando. Toma posse dessa palavra. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor quer cuidar de você, como sempre cuidou, como sempre vai continuar cuidando. E o Senhor quer te alertar para que você possa, aleluia, dar menos ouvido à voz do adversário na tua vida. Não deixar, aleluia, essas brechinhas de dúvida entrar no teu coração. Aleluia, para que o Senhor possa, aleluia, aumentar cada vez mais essa ligação que tem contigo e você possa desfrutar cada vez mais daquilo que o Senhor tem, aleluia, reservado para você. Glória ao nome do Senhor. Tudo que nós vemos com tristeza, tudo que nós vemos já com sentimento de dúvida, com sentimento negativo, é o que o adversário usa para nos fazer vir cada vez a menos na presença de Deus. Minar a nossa fé, minar, aleluia, o nosso sentimento de alegria, minar o nosso sentimento, aleluia, de poder estar sempre apregoando o quanto o Senhor é bom na nossa vida. E se porventura já faz algum tempo que você não tem motivo para poder estar apregoando a bondade de Deus na sua vida, o Senhor quer te trazer algumas recordações daquilo que fez, aleluia, que já fez na tua vida. E que o que Ele fez, aleluia, não é diferente do que Ele está fazendo
de bom para você e vai continuar fazendo. E vai continuar te ajudando. Glória ao Senhor. O Senhor quer hoje, mais uma vez, essa tarde, te levantar dessa tristeza. Quer encher o teu coração de fé, mais uma vez. Encher a tua vida de alegria. Dar motivo de alegria na tua vida. E o principal é renovar, como Ele procura fazer sempre em todos os cultos. Renovar essa ligação que Ele tem com você. Glória ao Senhor, que hoje, essa tarde, você tenha a certeza de que você não está pedindo para um Deus que não te ouve, de que você está pedindo para alguém que não está nem aí para você, e de que o Senhor tem ouvido o clamor da tua oração, enquanto você teve força de orar. E o Senhor tem ouvido mais ainda o clamor da tua alma. O Senhor tem ouvido o teu desespero, que de um certo tempo para cá, até as forças de orar você perdeu. Até as forças de pedir você perdeu. Mas o Senhor quer renovar mais uma vez a tua força e te dizer, aleluia, volta a confiar naquele que é o único que pode te ajudar. Volta a entregar a tua vida nas mãos daquele que é o único que pode resolver para você. Não está abandonado, você não está abandonada, aleluia, você não está desprezado, você não está desprezada. O Senhor está aqui hoje, mais uma tarde, falando com você. Meu filho, minha filha, eis-me aqui mais uma vez para confirmar ao teu coração o quanto eu me preocupo com você, te diz o Senhor. O quanto, aleluia, eu tenho zelo por ti, te diz o Senhor. O quanto, aleluia, por mais que você esteja chorando e achando que está sozinho, não está sozinho. Não está sozinha. Aleluia, que seja renovada a tua fé, a tua esperança, a tua confiança na palavra, na promessa que o Senhor te fez. Aleluia, que haja uma modificação hoje no teu sentimento, para que você possa, ao findar desse culto, estar revestido novamente da presença de Deus no teu coração, cheio de confiança, cheio de fé, cheio de virtude, que volte, aleluia, na tua vida o interesse, o desejo de você orar, que volte na tua vida o desejo de você buscar, de você congregar, de você falar das coisas de Deus, de você profetizar a benção na vida de alguém, e é o Senhor que estará falando na tua boca. De você ter a autonomia de mandar a enfermidade embora da tua casa. E hoje, o Senhor quer que você faça dessa forma, que você utilize a autoridade que o Senhor te dá, de expulsar a enfermidade da tua casa, e a enfermidade vai embora. O Senhor quer hoje, pela sua misericórdia, te dar a autonomia de você expulsar o inimigo da tua casa. Você olha bem para o inimigo e expulsa ele na comunhão, porque ele vai embora. E não aguarda que o Senhor mande alguém, porque o Senhor trabalha diferente na vida de cada um. No seu caso hoje, é você e Deus. É Deus te dando autonomia para você expulsar o inimigo da tua casa e ele ir embora. É Deus te dando autonomia para você expulsar a enfermidade da tua casa e ela ir embora. Que o renovo espiritual, mais uma vez essa tarde, venha cobrir a tua alma, venha encher o teu coração. Glória ao nome do Senhor. E que você tenha certeza de que você é um filho, uma filha querida na presença de Deus. Glória ao Senhor, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Unidos, agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, nós agora nos encontramos com os nossos corações humilhados diante de Ti, nesse momento para Te render graças, Senhor, por este santo culto, pelos hinos, Senhor, que foram entoados, pela oração de súplica, a qual temos certeza, Senhor, que chegou no reino da Tua glória, e que o Senhor pegou, Senhor, para si cada um dos pedidos, cada uma das necessidades, e vai responder, Senhor, e vai enviar a providência, vai enviar o consolo, Senhor, o conforto, aleluia, e vai, Senhor, mais uma vez mostrar na vida de cada um desse que pediu, que creu, que confiou, Senhor, na oração da igreja, que a providência está chegando, que a providência já chegou. Glória, Senhor, graça te damos, Senhor, por todo o bom andamento deste santo culto. Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, aonde, mais uma vez, nessa tarde, veio reforçar a nossa fé, reforçar, Senhor, a nossa confiança, veio tirar o inimigo do nosso encalço, Senhor, e dar autoridade para o Teu filho, para a Tua filha, aleluia, para mandar o inimigo embora, para mandar a enfermidade embora, aleluia, para profetizar contra tudo aquilo que está incomodando, está tirando o sono, está tirando a paz, aleluia, e com a autonomia concedida por Ti, Senhor, as obras serão feitas, os milagres serão alcançados, Senhor, e nós cremos de todo o nosso coração no cumprimento, Senhor, da Tua palavra e das Tuas promessas na nossa vida também. Senhor amado, toma a cada um que está assistindo essa transmissão nas Tuas mãos, Senhor. Outros assistem por assistir, por ver, por curiosidade, por saber como que é. Aleluia, mas o Senhor está plantando uma semente no coração de cada um. Aleluia, o Senhor está fazendo um movimento, porque o operar é seu, Senhor. E aquele que o Senhor se comprazer, Senhor, chama para o nosso meio, dá graça de hoje assistir o culto, aleluia, tem desejo de conhecer, vai no culto presencial, aleluia, começa, aleluia, a sentir alguma coisa que não tem sentido, aleluia, antes, não tinha sentido ainda, só tinha sentido tristeza, só tinha convivido com situações, o qual só lhe trouxe futuramente algum descontentamento, mas através da Tua palavra, através, Senhor, do testemunho dos Teus filhos, das Tuas filhas, a curiosidade entrou, aleluia, agora o Senhor vai dar força para assistir outro culto, para ir na igreja presencialmente e vai operando, Senhor. Graça te damos, Senhor, porque o Senhor opera de maneira que nós, às vezes, não entendemos, da forma que nós imaginamos que é de um jeito, mas o Senhor faz de outro. Mas nós te damos graça porque o Teu operar, Ele é sempre perfeito. Aleluia. Nós não sabemos, muitas vezes, o que é melhor para nós. E o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Acrescenta em nosso coração, cada vez mais, Senhor, a humildade de aceitar a Tua vontade na nossa vida e o sentimento de entregarmos a Ti o nosso ser e entregar a Ti, Senhor, a direção da nossa vida. Glória ao Senhor, porque temos certeza que o Senhor, direcionando a nossa vida, tudo fica mais fácil, tudo fica mais alegre. Graça te damos, Senhor, por essa oportunidade te pedimos. Continua nos ajudando e nos abençoando. Abençoa Teus servos que são responsáveis pelas transmissões desses cultos. Também, Senhor, os líderes da nossa igreja, nosso irmão Enio, nosso irmão Rodrigo, nosso ministério, todos os anciãos, cooperadores, diáconos, irmãs da obra da piedade, o irmão que auxilia na porta, as irmãs que auxiliam na porta, aqueles que varrem a igreja, Senhor, cada um deles, todos que têm algum encargo, alguma responsabilidade na Tua obra, toma todos eles nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o inimigo luta de forma árdua, Senhor, na vida de cada um de nós, mas aqueles que procuram fazer alguma coisa na Tua obra são os que são mais atacados, para que possam desistir, para que possam se decepcionar de alguma forma, aleluia, e como estão ali exercendo algum ofício, é os que ficam mais aparente,
aleluia, o inimigo às vezes quer usar como um mau exemplo. Nos guarda, Senhor, cobre-nos com teu sangue, aleluia, e nos protege. Dá capacidade para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, aleluia, e o teu nome seja glorificado. Te damos graças em tudo, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bom, glória a Deus. Vamos cantar o hino 54. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Santo Deus, bendito seja. Glória a Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não esqueçam de, se estiver passando pela Zona Leste, nos dá a alegria de fazer uma visita para nós, sábados, no dia de hoje, às 19h30, e quartas-feiras também, culto presencial, tanto no sábado quanto na quarta-feira, culto presencial às 19h30. Tem o nosso telefone WhatsApp aqui na tela no QR Code. Se tiver dúvida, é só mandar mensagem para nós. Ficaremos imensamente honrados em receber os irmãos junto conosco ali. Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que a santa paz de Deus, a comunhão do seu bom Espírito e os conselhos da sua palavra permaneçam guardados em nossos corações para sempre. Amém.